Fala pessoal, professor Eldo com você, seu nerd professor ou seu professor nerd, você decide. Aí eu cheguei em casa e minha filha chegou pra mim e disse: pai, eu quero assistir um filme. E meu ânimo caiu uns 2 graus, porque eu tinha saído da escola há poucos minutos e todos os meus alunos estavam falando e combinando pra ir ao cinema assistir ao filme pseudo-terror que tá detonando nas bilheterias, FNAF, ou Five Nights at Freddy's. Eu li várias críticas, vi diversos vídeos e todo mundo é unânime: o filme é ruim. Mas eu fui e tinha certeza que eu não ia nem trazer ele aqui pro canal. Mas eu saí da sala de cinema me achando um alienígena. Sabe por quê? Eu gostei do filme. Não achei essa porcaria toda que estão falando. E aí eu resolvi trazer a minha crítica aqui pra vocês. Então, vem comigo. Se gostou de FNAF, então já deixa seu like, porque com certeza esse vídeo não veio pra detonar o filme como a maioria por aí. Também não espere que eu diga que vale Oscar, né? Tá bem longe disso. E se chegou aqui agora, então bem-vindo ao canal Nerdsor. Aqui eu falo sobre séries, filmes e tudo que rola dentro do mundo nerd, pop e geek. Então se inscreve com o sino das notificações ativado para me acompanhar e compartilha esse vídeo para mostrar para os colegas que FNAF não é tão ruim quanto todos os youtubers estão falando por aí. E claro, comenta para mim o que está achando do filme. Você gostou? Principalmente eu quero saber do pessoal que joga o game. O que achou dessa adaptação? Tá legal? Tá condizente? Como é que estão os easter eggs? Tá aparecendo aquilo que vocês esperavam? Comenta aqui pra mim. Adaptações em live action sempre são um perigo. Seja de animes, às vezes dá certo, olha o One Piece aí. Ou muito errado, Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Mas games são quase uma unanimidade. Eu me lembro de 3 que podem ser considerados bons: The Last of Us, Uncharted e Gran Turismo. Super Mario não conta porque não é live action. Agora, que deram ruim tem milhares: Mortal Kombat, Príncipe da Pérsia, Street Fighter, Tomb Raider, e a lista não para. Mas Five Nights at Freddy's era algo inusitado, porque estamos falando de um jogo que é muito mais assistido que jogado. Sim, pessoal, a realidade é: FNAF tem sua base de fãs na geração YouTube, aquela que mais assiste os streamers do que realmente joga o jogo. Eu sei, eu tenho uma filha assim. Eu sou sincero, eu nunca joguei e nem assisti ninguém jogando, porque esse tipo de jogo não é a minha praia. Sou mais de city builders, como Cities Skylines. E eu assisto muito o Kratos jogando, o cara é muito bom. Fica o link para o canal dele aí pra vocês. Todo mundo tava falando que FNAF ia ser ruim, mas aí eu fui ver as bilheterias e tá bombando. Estamos falando de mais de 100 milhões só na estreia. Ele simplesmente é a maior bilheteria de filmes de terror do ano em estreias. E vai passar o rodo em todos em bilheteria final. A Freira 2, que tá na ponta até o momento, tem 200 milhões. Então eu acho que FNAF deve passar os 500 brincando. E isso me chamou a atenção. Então fui ver as críticas. E geral tá falando muito mal. Que o filme não tem conteúdo, que o roteiro é uma bagunça, que os personagens não têm profundidade, que a história foca nos personagens do Mark e da Abby em vez de focar nos animatrônicos, mas que não constrói nada, e por aí afora. Mas depois de assistir, com a minha filha do lado contando toda a história por trás do que o filme não mostra, eu então percebi que existe algo sim que pode ser tirado de toda a obra. Para quem não conhece, Five Nights at Freddy's trata-se de uma franquia que começou como uma série de jogos de terror de sobrevivência criada por Scott Cawthon. O primeiro jogo foi lançado em 2014 e rapidamente se tornou um fenômeno viral, especialmente entre o público adolescente. Isso por sua atmosfera tensa, pelas mecânicas inovadoras e pela capacidade, pela habilidade de contar histórias através de easter eggs e usando muito as teorias dos fãs. A premissa básica envolve um guarda noturno que trabalha em uma pizzaria parecida com a Chuck E. Cheese nos Estados Unidos, onde animatrônicos assustadores ganham vida à noite. O jogador deve sobreviver a essas criaturas até o amanhecer, utilizando recursos limitados e estratégias de defesa. A popularidade dos jogos deu origem a uma série de livros que expandiram o universo e a mitologia de Five Nights at Freddy's, mergulhando mais fundo nas histórias por trás dos personagens e dos eventos sinistros nos jogos. Esses livros ajudaram a solidificar a franquia como uma das favoritas entre os jovens, que se deliciam em tentar desvendar os mistérios e teorias que cercam a narrativa. O filme chega com a promessa de trazer para a vida real o suspense e o terror que os fãs experimentaram nos livros e nos jogos. O longa-metragem tenta capturar a essência do que fez a série tão atraente para os adolescentes. A combinação de sustos, uma história envolvente e o charme sinistro dos seus icônicos antagonistas animatrônicos. Tá, ele não consegue acertar em tudo. Na tela nós vemos a história de Mike e sua irmã Abby. Ele tem alguns problemas, tá? Já na primeira cena, o Mike vai atacar um homem aleatório no shopping onde é segurança. Então ele acaba demitido. Ele achava que esse cara pudesse ser um sequestrador de crianças. Isso porque o seu irmão mais novo foi sequestrado também quando criança. E aí a coisa acontece, ele encontra o Stumaker de Pânico. Não, quer dizer, é o Salsicha. Não,
foi mal também. É só o Matthew Lillard, que arruma pra ele um emprego no Fred's como segurança noturno. E aqui começam as críticas. Por que ter segurança noturno num lugar abandonado? Primeiro, pessoal, é um filme de terror para adolescentes baseado numa franquia onde o personagem principal é o assassino e ele vai virar um animatrônico muito doido, que depois ele morre, não morre, desmorre e ele vira uma gosma que infecta o mundo virtual. Então, parem de procurar lógica em tudo. Mas esse ponto até tem, esse do segurança noturno. Pessoas invadem o lugar para dormir à noite, mendigos sem teto, e os animatrônicos matam eles. Isso chama a atenção das autoridades para o local, coisa que o dono não quer. Então ele coloca um segurança aí para afastar esses mendigos. E claro, ele controla os animatrônicos para que não matem o segurança. Pelo menos é o que ele espera, né? Segunda crítica que eu ouvi muito, a história do irmão que sumiu. E aqui eu começo a entrar na área de spoilers. Então, se você não viu o filme, vai lá e depois volta aqui. Feito? Eu vou até colocar uma marcação de tempo no vídeo para você voltar exatamente para esse ponto. O irmão ter sido sequestrado pelo mesmo cara que sequestrou as crianças e transformou elas em animatrônicos faz sentido porque é um filme. É muita coincidência? Sim, é. Mas ao mesmo tempo, é disso que se trata um filme. Principalmente um filme para adolescentes. Ele não tem que ter toda a profundidade que vocês esperam. Coincidência leva ao desenvolvimento da história. Agora o plot final, esse eu achei fantástico. Como eu não conhecia a saga, eu não fazia ideia de quem era William Afton. Quando eu vi que o Matthew Lillard estava acreditado como esse personagem, não fiz ligação nenhuma. Mas aí aparece o coelho amarelo no final. Pra mim era outro animatrônico, só que esse era o Afton, porque a minha filha já tinha me contado toda a história no final e quem que era esse cara. Eu já estava achando isso interessante. Mas aí ele tira a máscara e é o Stu. Sim, eu me senti assistindo Pânico lá em 99 na minha sala. E essa cena valeu pra mim. Quem disse que o Stu morreu lá em Pânico 1 tava errado. Tá ele aqui, ó. As teorias de que ele tá vivo, ele tá. E agora ele não tá mais em Pânico, ele tá matando criança aqui. Tá, besteira, essa não é a realidade. Ele é o William Afton de verdade e é o cara que matou as crianças. E é o pai da policial. Sim, a policial que aparece aqui é filha do William Afton. Essa história da filha pode parecer meio forçada, mas vamos colocar a suspensão de descrença aqui de volta e a gente entende um pouco o complexo que ela tem. Ela tá toda complexada. Ela é filha de um assassino serial de crianças. O motivo dela estar indo e voltando para o local é porque ela tem que ajudar os seguranças a sobreviverem, sem que eles descubram nada. Ou ajudar a cobrir os rastros, caso eles descubram. Sobre os espíritos das crianças, galera, vocês assistem a filmes de espírito a toda hora e não questionam os motivos deles. Eles entraram no sonho do cara, beleza, qual é o problema disso? Por que a gente vai questionar esses aqui? Se você for ver a história de FNAF, e eu vi diversos vídeos contando um pouco, vai ver que é uma bagunça mesmo. Tem um cara que morreu e não morre. É o Homem Roxo, pelo que eu entendi. Tem lá as teorias, alguns conceitos, mas não tem nada 100% explicado. E tudo bem, não precisa. Então, pessoal da crítica, entenda, esse filme é feito para adolescentes e tá agradando esse público. E eu gostei, ele é divertido, entretém, não é um poço de profundidade, nem me faz querer jogar os jogos. Não vai pro Oscar, mas ele tem sim seus pontos positivos. Um detalhe que muitos estão reclamando é sobre a atitude protetora da policial com a Abby. Tem uma hora que ela fala que vai dar um tiro no Mike se ele levar ela de volta ao Fred's. Gente, isso está plenamente explicado. A policial é filha do Weston, ela sabe o que ele faz com as crianças, ela sabe que os animatrônicos têm essas tendências também. Ela não quer ver a menina sendo assassinada ou virando um animatrônico. Se não deu pra entender isso, é porque você viu o filme com o cotovelo. Minha nota é 6, porque sim, falta bastante para ser acima da média, mas entrega um bom entretenimento e é curto o suficiente para não enjoar. Os animatrônicos condizem com os jogos. E agora vamos ver as continuações. Porque com toda essa bilheteria, com toda certeza, vamos ter milhares de continuações, prequels, spin-offs e por aí afora. Espero que eles aprofundem melhor a história mais nos próximos filmes. E aí me conta você o que achou do filme. Compartilhe esse vídeo com geral. Lembra do like, da inscrição e ativar o sino das notificações. Forte abraço e se cuidem.